Abdicação de Dom Pedro I. Após setembro de 1822, quando o Brasil foi proclamado independente pelo então príncipe regente Dom Pedro I, seguiram-se uma sequência de conflitos militares e políticos no Brasil que objetivavam assentar as bases do novo governo sob o regime imperial. Este novo governo foi fixado pela Constituição de 1824, que legitimou Dom Pedro como o imperador do Brasil, tornando-se então Dom Pedro I, dando a ele também um controle sobre os outros poderes constituídos por meio do poder moderador. Um dos fatores que contribuíram para a abdicação de Dom Pedro I foi a morte de Dom João VI, em 1826, e que provocou uma crise sucessória entre as cortes portuguesas. Dom Pedro I, que era herdeiro do rei, estava no centro dos debates sobre a sucessão. Já em 1830, com a queda de Carlos X, rei da França, e último representante do que ainda havia de modelo absoluto de governo, houve brechas para o estabelecimento de uma monarquia de caráter liberal, que serviu de modelo para muitos outros países, tanto na América quanto na Europa, colocando em risco um modelo absoluto ainda nutrido por Dom Pedro I. O uso do poder moderador também foi um dos aspectos que tornaram o primeiro reinado um turbilhão de crises políticas. Os enormes gastos nas batalhas da Guerra Cisplatina, por exemplo, guerra essa que foi perdida. O Uruguai, com a ajuda da Argentina, sairia vitoriosa e independente em 1828, deixando a instituição militar brasileira extremamente insatisfeita com Dom Pedro I. Neste período, a crise financeira que o país sofria chegou ao ápice, ocasionando a desvalorização da moeda nacional e o fechamento do Banco do Brasil. Dom Pedro I resolve fazer uma visita aos liberais de Minas Gerais em 1831. Não é bem recebido nessa província e então, quando retorna para o Rio de Janeiro, os portugueses que residiam nessa cidade e eram seus partidários fizeram uma festa com luminárias para receber o imperador. Os brasileiros descontentes começaram a quebrar a janela dos portugueses. Esses últimos revidaram atirando garrafas contra os primeiros, constituindo assim o episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decide abdicar do trono em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. No bilhete de sua abdicação está escrito: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara,